Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, podcast no ar. E hoje a gente vai falar sobre saneamento básico. Eu sou a Paula. Eu sou o Thomas. E temos duas convidadas especiais hoje. Olá. Oi, Pamela. Olá, Oi, Suelen. gente, tudo bem? Eita, vem daí. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre saneamento básico, que basicamente é o cuidado que se tem com a água, com o esgoto e com o lixo, que é o básico que a gente precisa para viver. Exatamente, Paula. E que consequência a falta de saneamento básico traz para o nosso meio ambiente, ou aonde a gente E vive. é muito importante. É extremamente importante. Até estava lendo uma notícia, Paula, que diz que a falta de saneamento básico é o pior problema ambiental nos últimos tempos. É algo assim que chama a atenção até mesmo da OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. E é algo também que está presente nas nossas vidas, né? Porque sem saneamento normalmente básico é complicado. A gente não se liga muito nisso, né? Porque para nós é algo comum tu ter um tratamento de esgoto, tu ter água potável em casa, né? Mas para muitas pessoas essa realidade é muito distante. Verdade. Por exemplo, despejar esgotos não tratados aí no meio ambiente pode ocasionar o quê? Poluir o solo, o lençol freático, as reservas de água, um problema vai trazendo outro, né? Além também de não proporcionar higiene saudável. Sim. Exatamente. E muitas doenças que tu pode acabar tendo por não ter um saneamento básico adequado. São consequências que vêm a partir disso, né? Vamos pensar aqui, se a gente não tem um bom saneamento básico, isso tudo vai para o solo, acaba poluindo os lençóis freáticos. Os animais que tomam essa água, porque o animal não tem água tratada, ele toma a água que é do rio, né, do córrego e tal. Ele toma essa água, ele morre, ele já vira uma nova poluição, na verdade. E detalhe, um a novo gente tipo se de poluição. alimenta desse animal que bebeu uma água Nossa, que horrível. horrível. Entende? Então os prejuízos são enormes, a gente nem calcula, porque uma coisa vai ligando na outra. Então por essa razão que saneamento básico é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Para vocês terem uma noção assim em números, só que na América Latina são cerca de 100 milhões de pessoas que não têm nada de saneamento básico, principalmente nas áreas rurais. E o tratamento aponta quedas nas capitais do país. A gente tem até um levantamento aí. Vocês imaginam, meninas, Pamela e Suelen, como seria o saneamento básico no nosso país? Aqui no Brasil, vocês fazem ideia de como anda? Assim, Eu acredito imagina. que esteja bem fraco. É. Esteja bem fraco. Como você vê, vamos voltar para nossa realidade, como você vê o saneamento básico em Guarapuava? Vocês, assim, como morador, normal, tipo... Assim, pra começar, minha avó mora na Palmeirinha, mas conta aqui como parte de Guarapuava, né? E lá onde ela mora não tem, tipo, claro, né? Sítio e tudo mais, mas não tem. E ali na vila mesmo, que eles chamam de vila da Palmeirinha, é horrível, porque é céu aberto assim mesmo, sabe? Aí tem Nossa. mosquito, sujeira, lixo, e sem contar que pra saúde dos moradores também é terrível, né? Então tem bairros aqui na cidade que não tem. No Charquinho também tem várias partes ali do bairro que não tem saneamento, então é bem complicado. E você paga, né? Sim, E o a pior gente de tudo é que paga. você paga. Mesmo que se fizerem ali na rua, ali atrás, e não tem ali na tua rua, você é obrigado a pagar. Exatamente. É terrível. E provavelmente Porque tem, deve sim. ser fossa também, né? Exatamente. Em vários lugares aqui na nossa cidade ainda é fossa, não tem tratamento de esgoto, né? No seu bairro, Suelen, já tem tratamento de esgoto? No meu bairro começou a mudar agora, nossa. É perto Interferindo da, aqui. do CDTEG lá embaixo, então se não tivesse, né? Certo. Porque existem lugares, até que eu conheço, assim, Sim. que são próximos aqui ao centro, que não tem tratamento de esgoto e o pessoal ainda tem fossa. Então, gente, a gente mudou sistema esse de mês lá fossa. em casa que nós vamos pagar mês que vem, começar a pagar mês que vem. A gente mudou. Enterramos a fossa. 2017, né? Sim. A realidade. tá aí, Então, por e a Lei Nacional de Saneamento Básico, ela só teve vigência a partir de 2007. Então, tipo, ela é muito recente. Até então, não tinha nenhuma diretriz que regulasse o saneamento básico.
E eu acredito que aqui na cidade ainda vai levar um bom tempo ainda para poder preencher todos esses dados e poder, né, ajudar e realmente ter o saneamento básico. E a falta de investimento nesse setor é um dos motivos para que não se melhore, né? Para solucionar o problema, é o que a Pâmela estava dizendo, é preciso investir o que foi arrecadado, porque eles estão arrecadando, né? Sim. Você paga por um saneamento, você paga, mas tem um dado aqui que diz que a maior parte das 57 cidades que investiram em 2011, de 2011 a 2012, aqui desse dado de 2011 a 2012, do que eles arrecadaram, investiram 20% da arrecadação somente para poder aumentar o investimento, né, no tratamento de esgoto da cidade. Você já imagina, você arrecada, de tudo que você arrecada, você investe só 20%. É difícil mesmo, né? É o Brasil daqui a 200 anos, né? Quem sabe todos tenham. É complicado. E ainda o tratamento de esgoto mostra, esses dados mostram que o Brasil vem diminuindo. Ele tem uma grande carência, né? Na verdade, nessa área. Precisa melhorar muito ainda. A gente tem até tabelas e tudo. Outro dado aqui que eu adoro dar dados é que 40% da população mundial não tem acesso a serviço de coleta seletiva e tratamento de esgoto. É sério isso, Paulo? 40%. 40% é quase metade da população do mundo. Uhum. Pensa. E água potável também. Não tem acesso à água não potável. Não tem acesso à água potável. Gente, é muita gente. Então você vê, é que a gente pensa, vê os dados, né, Paulo? A gente não analisa friamente, mas quase metade da população do mundo não tem acesso à água potável. Isso, claro, que vai ocasionar doenças. E outra questão, assim, essa galera, eles não têm um tratamento de esgoto, não tem coleta seletiva, mas eles produzem lixo. Muito lixo, como, né, todo mundo. E para onde vai esse lixo se ele não tem um tratamento? E quais são as doenças causadas, vocês sabem dizer? A mais que está assim no nosso dia a dia é qual? A diarreia. A diarreia é fruto disso, né? A gente vê surtos aí o tempo todo, né? Pessoas com diarreia. E geralmente passa de um para o outro, né? A famosa virose, né? As viroses, né? Bom, a gente tem aqui, Paula, um quadro onde mostra as 20 melhores e as 10 piores em saneamento básico no Brasil. Conte-me, Thomas. Eu vou te contar um pouquinho aqui do que... Vocês acham que o nosso estado maravilhoso está presente nas melhores ou nas piores? Você faz ideia? Olha, eu acho que a nossa situação tá ruim, mas tem pior. Então... Tá, né? Então, vamos lá. Melhores. Em primeiro lugar, melhor saneamento básico do país. Franca, em São Paulo. Depois... É por cidades, né? Por cidades. Cidades do Brasil. Uhum. Você acredita que Maringá é a segunda melhor? Ó. Maringá evoluiu, então. Daí vem Limeira, em São Paulo. Santos, em São Paulo também. Jundiaí, São Paulo. Uberlândia. São José dos Campos. Sorocaba. Curitiba, que eu imaginava que seria uma das melhores, mas também é a nona. Ribeirão Preto. Olha só, Ponta Grossa. Ponta Grossa. 11ª. Tá São Paulo e Paraná aí, né? Taubaté, Londrina. Taubaté, São Paulo, né? Londrina, Paraná. Niterói, que é Rio de Janeiro, né? São José do Rio Preto. Volta Redonda, Rio de Janeiro também. São Paulo, Praia Grande. Belo Horizonte, Minas Gerais. Uberaba, Minas Gerais. E Piracicaba, São Paulo. Então, a gente ficou meio Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Essa região ali onde o Nordeste, concentra, então, meu Deus, gente. Se concentra os melhores investimentos e a melhor cobertura em saneamento básico no Brasil. Agora as piores. Nossa, vamos lá. Entre Guarapava aí. Vamos ver se tá aqui. Santarém, no Pará. Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eita. E Gravataí é praia, né? Então. Praia ainda. Uma praia bem sujinha deve estar. Duque de Caxias, Rio. São José do Merli. Eu não sei se é Merli. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Macapá. Belém, que é no Pará. Jaboatão dos Guararapes. Ananindeua e Porto Velho. Os piores investimentos em saneamento básico. Isso que tem país. praia ainda, né? E aponta também, Paula, que essa questão do saneamento
nas capitais estão em queda, não está havendo uma melhora no saneamento. Complicado, né? No tratamento do esgoto. O que causa? Você sabe, né? A consequência que tem são as doenças. As famosas Aumentando. viroses também. E as viroses aumentando. O que prejudica a saúde, né? De um lado não investe e do outro lado... Exatamente. Então, vocês perguntaram, né, as doenças que mais são ocasionadas por causa da falta de saneamento básico. Elas são hepatite, leptospirose, cólera, doenças de pele, diarreia, febre amarela, viroses, amarelão, esquistossomose e muitas outras, assim. Então, É doença e mais doença. E assim, vai ligando, né, as coisas, né? Porque aí você vê, você não tem o saneamento básico na sua casa. Você acaba contraindo uma doença. Essa doença te leva a um posto que chega lá de saúde que está cheio de gente, né? Você vê os problemas aumentando, né? Por causa de um problema, a gente acaba vendo um monte. E não esquecendo do maior problema, que é a poluição do meio ambiente, do solo, dos rios, da água, e por aí vai. e não deveria ser assim, né? O saneamento básico é um direito definido pela lei. Todo mundo deveria ter saneamento básico, sabe? É um direito teu como cidadão. Mas, né, na prática não é assim que acontece. A gente poderia até falar mais da poluição, né, dos esgotos industriais, né, Paula? É verdade. Que também não tem tratamento, falta tratamento para muitas empresas que despejam, né, os seus Milhões de esgotos lixos. lixos nos rios, né, e vai parar onde isso? Vai parar na casa da população, né, que não tem água tratada. Aí volta aquilo lá que a gente estava falando, né, os animais que vivem pelos rios, né, sendo... E olha só que interessante, a gente falou das cidades com os melhores e piores tratamentos de esgoto, mas aqui também tem as porcentagens por região. Então, no norte do Brasil, apenas 16,4% do esgoto é tratado. Nossa. O índice de atendimento total é de 8,6%. E é a pior região, assim, entre todas do Brasil. O Nordeste, ele tem 32% do esgoto tratado. No Sudeste, aumenta para 47%. No Sul, é 41%. E no Centro-Oeste é a maior, que é 50,22% do esgoto. Mas ainda assim, olha, a maior região do Brasil que tem tratamento de esgoto é metade só, 50%. Então, assim, olha... E ainda os dados, né? Agora vai ver ali, igual tem no Charquinho. Eles falam que no bairro tem, mas aí tem partes do bairro que não tem. Uhum. E eles citam como se o bairro tivesse saneamento e... A realidade é bem diferente, né, do que se apresenta nos dados, né? Sim, exatamente. Pra você ter uma ideia, pense, lá na minha rua, agora que teve, né, esse mês. Só que assim, a rua da minha casa, do ladinho ali, tem uma rua sem saída. E você acredita que ali na rua sem saída não tem esgoto? Eles colocaram só na rua de casa, porque a rua ali não consta no mapa, então eles não têm. Porém, eles vão ter que pagar. Igual. É como asfalto. A gente colocou asfalto, claro, a gente vai começar a pagar agora também. Mas eles vão ter que pagar, sendo que ali na rua onde eles moram não tem. Não teve, não chegou até ali o asfalto e nem o esgoto. Que legal, né? Que absurdo, Pamela? né? E aí você vai reclamar, acontece o quê? Não tem como, a rua não tá no mapa, não tem como. O orçamento tá apertado, né? Se ela não tá no mapa, não existe, né? Exatamente. Engraçado que conta de luz, a água chega todo mês, né? Com certeza. Todo mês. Fique tranquila, isso aí está no mapa, tá? Sim. Existe um estudo do Instituto Trata Brasil, Paula, de 2016, que diz que nos 100 maiores municípios do país se constatou 90% dos esgotos nessas áreas são coletados e não são tratados, são coletados irregularmente. Você vê que coisa? É um estudo recente, né? É. Não é um estudo antigo. São impactos alarmantes aqui. E até diz aqui, ó, estão correndo em céu abertos, são ligações ilegais, canalização que contaminam a água e lixo misturado. Nossa, é terrível. Esses dados fazem a gente ter uma ideia, assim, né? Mas são apenas dados, números. É totalmente diferente da realidade, de ver isso e viver isso. A gente não faz ideia como é, né? Por isso que realmente
A falta de saneamento básico é o pior problema ambiental mesmo do mundo hoje. O nosso tempo está esgotando aqui, né? A gente vai continuar falando sobre isso no próximo podcast, Paula, falando sobre a poluição do solo, né? Isso. Nós vamos continuar falando sobre a poluição do solo no nosso próximo podcast, vai dando continuação ao que a gente está abordando aqui. Então é isso, muito obrigada às nossas convidadas. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. E não esqueçam de curtir a página no Facebook GorpaCast, mandar sugestões, perguntas. Obrigado ao Bruno Paul, a técnica. E ao professor Gilson. Obrigada, Gilson. Tchau. Tchau, tchau.